Então, eu não estou dizendo aqui que todos os casos de anafilaxia, de uma reação alérgica grave, vai evoluir para uma gravidade. Mas nós, profissionais, precisamos estar preparados para tudo, tá? Precisamos estar preparados para uma eventual emergência. Então, para resumir aqui tudo que eu coloquei até agora. Se você está numa via pública, percebeu ali que o paciente, tá? Uma pessoa, não é paciente, tá? Você está numa via pública, uma pessoa está ali transitando, enfim, está até num restaurante, está apresentando ali sinais, tá? De tontura, tá com sinais de, minha garganta tá ficando inchada, tô ficando com falta de ar, prurido, tá, pessoal? Isso é muito importante, tá? Outra coisa que acontece muito é quando tem picada de abelha, maribondo, tá? Então você tá às vezes andando na praia, tá? Aquele tá? Ferrão da abelha lá nas suas costas. Aí você começa, nossa, eu tô aqui com uma coceira. Até então você não sabia que era alérgico, tá? A picada de abelha, por exemplo. Isso é muito sério, tá? Isso pode evoluir, sim, para o óbito. Então, quando isso acontece, essas placas na pele, essa garganta, tá? Fechando, você já pode preparar a ambulância aí para mandar esse paciente. Porque a chance dele evoluir para um choque é muito, muito rápido, tá? É muito evidente que isso pode acontecer e vai acontecer, tá? Aquela famosa urticária, tá? Isso é diferente de uma reação alérgica, tá? Que acomete só o nariz. O choque anafilático, a anafilaxia, ele já é sistêmico. Os sintomas são sistêmicos. Acomete todos os órgãos, inclusive aí as vias respiratórias e cardiovascular, tá? Partindo para o ambiente intra-hospitalar. Você tá ali, por exemplo, vamos dificultar, numa sala de medicação no setor de clínica cirúrgica. O paciente fez uso ali de algum medicamento e começou a falar, nossa, eu tô sentindo inchaço, meus lábios também é muito característico, tá? O edema labial, a garganta, a pálpebra, tá? O rosto fica edemaciado, vermelho, aquela urticária, tô sentindo que eu não tô conseguindo respirar. Pronto, já aciona o código, se você tem esse protocolo na unidade, ou então já aciona a equipe médica, encaminha esse paciente para a sala de emergência. Não vai dar tempo, vai parar. Então você tem que utilizar o seu carrinho de emergência, já ligar um oxigênio, se ele tiver com acesso venoso e o médico já solicitar adrenalina, corticoides, enfim, antihistamínicos, você já de pronto uso pode fazer, tá? Ou até mesmo um procedimento para preservar a via aérea, que é a intubação orotraqueal, mas se o edema estiver muito grande, ele vai fazer a cricotiroidectomia, tá, pessoal? Que é a abertura aqui da traqueia para conseguir ventilar o paciente. Olha só quanto é importante. E aí, eu trazendo um pouco da minha experiência, eu estava com a minha irmã numa unidade cirúrgica, no ano passado, tá? E ela fez uma cirurgia de crânio. Então, estava numa unidade cirúrgica. Não tinha uma rede de oxigênio ligada. Ela apresentou uma crise convulsiva muito severa, tá? Precisou do oxigênio, até correr lá, pegar o umidificador, ligar no fluxômetro e instalar o catéter, tá? Olha só o tempo que demorou para acontecer isso. Se eu não estivesse ao lado já para fazer ali, né, lateralizar. Outra coisa, o paciente ele vai ter náuseas, vai apresentar vômitos por vezes. E se eu não conseguir fazer muita coisa, pelo menos lateralizar o paciente. Porque ele pode correr o risco de broncoaspiração, tá? Olha só quantas coisas que eu posso evitar nesse paciente complicado, tá? Posso evitar uma parada. Posso evitar que ele tenha uma broncoaspiração, tá? Ou até mesmo que vá a óbito. E geralmente, pessoal, se não tiver uma ação imediata, o paciente ele vai a óbito na sua frente. Se você que está aí do outro lado já passou por algo semelhante, uma emergência, uma anafilaxia, uma reação alérgica grave, ou até mesmo você passou por algum sintoma, tá? Ou então um vizinho, ou filho, enfim. Coloque aqui pra mim, como que foi a sua experiência e o que você fez nesse momento, ou o que fizeram para ajudar a salvar aí esse paciente ou essa pessoa que estava do seu lado. Coloque aqui para mim, porque essa interação é muito importante. Esse bate-papo aqui, essa live, ela elucida muitas coisas. Eu recebo aí dos meus alunos e das pessoas que seguem o canal, muitas mensagens. Nossa, olha, isso fez um diferencial para mim. Eu não tinha ideia de que era assim que tratava ou que fazia, prestava esse cuidado. E numa live que eu assisti sua, me esclareceu muito, procurei estudar mais sobre isso, tá? É preparado exatamente para você, porque essas questões, esse tema de hoje, ele foi extraído justamente, para quem chegou agora, daquelas enquetes que eu coloco lá, daquelas perguntas. E aí, qual o tema que você gostaria para essa semana, tá? Olha quanto é importante saber o que você do outro lado tem dificuldade. E na minha experiência, na minha vivência, tá? Trazer de uma forma dinâmica, de uma forma que você consiga entender, tá? E trazer também a teoria, né, uma fonte segura,
né? Qualquer Google que você dá, que você vai achar informação. Eu sei que essa é uma prática hoje do momento, mas tem que tomar cuidado com o que você lê, o que você estuda, tá? Então, vamos lá. Teve uma pessoa que colocou aqui, já passei com o comprimido de Benegripe. O corante me deu reação alérgica. Sim, e se você é profissional da saúde, coloca aqui pra mim, você precisou procurar atendimento médico ou você conseguiu ali resolver por si só? Só coloca assim, procurei atendimento ou não procurei. Tá vendo, pessoal? E aí, a pessoa que ela sabe que ela é alérgica a algum componente, tá? Às vezes não é o Benegripe em si, é um componente, né? Uma substância que compõe ali aquele comprimido. E aí, se ele já sabe disso e passa no médico e fala, olha, já tive uma reação alérgica com o Benegripe. O médico já vai imaginar ali tudo que compõe o Benegripe, todas as substâncias, tá? E aí, com certeza, não vai medicar o paciente, aí no caso a pessoa, com esse medicamento. Por isso, é importantíssimo você não fazer uso indiscriminado de nenhum tipo de medicamento sem consultar o médico antes. Ah, mas com o meu vizinho deu certo. Ótimo! Mas às vezes para você não vai dar. Principalmente para quem nunca fez uso daquela substância. Ah, mas para a pessoa X funciona super bem. Você nunca fez uso. Quando você nunca fez uso, ou o paciente, o que vai te alertar, pessoal, quando você estiver testando ali atendimento ou administrando algum medicamento no paciente? Sobe aquela luzinha. Quando ele disser, eu nunca usei esse medicamento, é a primeira vez, eu não sei se eu sou alérgico, já começa a olhar. Aquele 360 graus, oxigênio tá ok, pulsão venosa, se for um medicamento endovenoso, você já funcionou o acesso, tá ok, né? Me deixa meio que já o meio de campo arrumado. Você tem que ter aquele raciocínio lógico. Se o enfermeiro estiver por perto da enfermeira, nunca fez uso da penicilina, tá? Primeira vez. Criança, então, que é, né? Aquele caos quando acontece, tá? Que a mãe nunca... É criança, né? Os primeiros meses ou ano que vai tomar aí, fazer uso de uma medicação, não sabe. Então, pra criança, olha, o negócio é redobrado, tá? E não se desesperem. Precisa ter uma fonte de oxigênio, verificar sinais vitais, acionar a equipe médica e ter o carrinho de emergência e, ó, atuar o quanto antes. Se ocorrer na rua, pessoal, é lateralizar o paciente, tá? Se ocorrer lá já a parada cardiorrespiratória, iniciar a massagem, fazer contato. Enquanto você está fazendo isso, alguém já acionou o 92, tá bom? Então, ele respondeu aqui, passei por atendimento médico, usaram adrenalina para conter a reação. Perfeito, perfeito, Rodrigo. Vou citar você porque você participa bastante aqui, tá? Perfeito, adrenalina. Os pacientes, inclusive, que já sabem que são mega alérgicos, alérgico a tudo, ele já tem até que andar aí com o seu medicamento, com a sua bombinha, com a sua adrenalina, ele mesmo se auto-aplica, tá? Porque é complicado, mas às vezes você tá fazendo uma viagem, tá lá super zen, nunca teve uma ferroada ali de uma abelha, um maribondo, que seja qualquer animal peçonhento, e de repente você começa a ter falta de ar, tá? Então, assim, é complicado, tá? Se você vai fazer uma escalada ali para chegar uma equipe de resgate, é complicado. Então, tomem cuidado, passa repelente, tenta se proteger, porque uma emergência, ela pode acontecer a qualquer momento, pode acontecer agora, numa mesa, no almoço, tá? Uma pessoa passar, ter alguma reação alérgica. Então, frutos do mar, iodo, né? Exames com contraste, penicilina, anti-inflamatórios, analgésicos, eles são fontes causadoras aí de reações alérgicas. Então, hoje você aprendeu a diferenciação de anafilaxia, que é uma reação alérgica, é grave, tá? Mas quando eu tenho choque, o que vai me dizer, não, o paciente está em choque, a hipotensão, tá? Você verificou o sinal vital, tá hipotência, pronto, já está em choque. E é um paciente que precisa de um resgate rápido.